Até o Lewandowski, né? Então, um placar aí maiúsculo, majoritário, em favor do compartilhamento de informações. E o que que isso nos mostra? E o que que é legal a gente discutir com o nosso ouvinte, o nosso internauta, a partir dessa decisão que vai se formando no Supremo Tribunal Federal? Que, às vezes, as instituições, mesmo aquelas que apresentam problemas, e o Supremo é uma que a gente vem discutindo aí, pelas suas decisões contraditórias, muitas vezes controversas dos últimos meses, elas têm ali o caráter, o condão de formar maiorias muitas vezes inesperadas e tomar decisões muitas vezes fora daquilo que se podia prever, né? O que o histórico recente do Supremo mostrava? Uma tendência a se formar maiorias e a se tomar decisões contra a investigação, contra a mudança aí de paradigmas da sociedade, rumo a uma maior fiscalização, menor impunidade. A liminar do Toffoli ia nessa linha, o inquérito que pode tudo do Supremo ia nessa linha, a decisão sobre segunda instância vai nessa linha e também a decisão de rever sentenças da Lava Jato, porque réus delatados não se manifestaram depois de delatores, também parecia ir nessa linha. Mas aí o que acontece? Vai a maioria da corte e se opõe ao presidente, mostrando que nem ele pode tudo, que nem ele tem a última palavra e que numa instituição colegiada como é o Supremo, a maioria forma ali a convicção e define os rumos. Isso é muito bonito da democracia. E isso não é uma coisa utópica, ilusória ou naive. É uma coisa que se constrói com pactos sociais, com leis, com a Constituição, com a definição de separação de poderes, com a definição de um sistema de pesos e contrapesos que define o que é o Estado democrático, em que nem todo mundo pode tudo a todo tempo. Então, eu acho que neste caso, vai se criando aí uma lição para a sociedade entender melhor o Supremo e para o próprio Supremo entender que ele também não pode tudo. Para o presidente Dias Toffoli, acho que é um aprendizado importante, né? Ele viu que deu uma liminar em que ele foi além do que deveria ter ido, além do que poderia ter ido e ficou sozinho até com os seus companheiros normais ali, aqueles que fecham com ele normalmente. Então isso vai fazer com que o próprio Supremo recue algumas casas, a meu ver, no seu ímpeto, na sua deliberação de mostrar aos outros poderes que pode mais, nessa sua ideia de que ele tem instrumentos para fazer valer a sua vontade acima do legislativo, acima do executivo, muitas vezes acima da Lava Jato. Então eu acho importante, assim como aquela decisão de ontem do TRF4, pela condenação do Lula, firme ali, reafirmando os procedimentos da Lava Jato, reafirmando as condutas dos seus agentes, mostrando que aquilo se deu dentro de uma previsibilidade processual, dentro de requisitos legais e a partir de provas fáticas do processo, isso também faz um contraponto virtuoso às recentes decisões do Supremo. Mostra que a Justiça tem outras instâncias e que elas estão igualmente empoderadas de maneira a fazer valer a sua vontade e que uma condenação em segunda instância pela segunda vez do Lula não vai ser algo fácil de ignorar quando chegar no Supremo. Não vai ser algo fácil de anular. Você não pode anular uma decisão por um motivo, anular outra por outro, porque isso vai fazer a sociedade ver que existe algo para além da justiça. Então, isso reforça a minha crença nas instituições, pode ser uma crença um pouco ingênua, pode ser uma crença um pouco sem fundamentação nos fatos recentes, mas eu acho que as sociedades evoluem dessa maneira. Elas dão um passo para trás, muitas vezes dão 2 para frente, dão 2 para trás, dão 3 para frente, mas eu espero que a gente continue no sentido da evolução civilizatória, de marcos legais, institucional, de convivência, política. Tem uma série aí de marcos civilizatórios que a gente precisa cumprir, que eu espero que a gente cumpra, dos quais eu vou estar sempre do lado, aos quais eu vou estar sempre atenta, e que quando a gente tiver demonstrações de que eles estão sendo respeitados, eu acho que a gente tem de louvar. Nessa linha que o Rodrigo está falando, do que é narrativa, do que são os interesses aí que puxam a corda para um lado ou para o outro, eu acho que o Toffoli viu uma oportunidade de, com aquela liminar, prestar um, entre aspas, favor
ao Jair Bolsonaro. Isso fica evidente porque ele sustou a investigação e sustou todas as outras também decorrentes de coisas do COAF. Acho que o Gilmar Mendes, que tem sido um aliado do Toffoli há alguns anos, foi nessa mesma linha ao reforçar o direcionamento disso com a outra liminar que ele deu, mas a gente não pode se esquecer de outra circunstância que permeia esse caso, que é o fato de que estes 2 ministros que concederam liminares eram os mesmos que reclamavam de ter sido alvo de devassa da Receita recentemente, daquele inquérito da Receita que pegou pessoas politicamente expostas a partir não de uma escolha, como o Rodrigo disse, não é uma coisa do Deep State que escolhe aqueles que vão ser alvo de investigação, mas a partir de uma série de critérios que, cruzados, levaram a uma lista de pessoas politicamente expostas contra as quais foi aberto um procedimento preliminar, não era nenhuma investigação. Quando caíram nessa malha fina, Toffoli e Gilmar Mendes e suas mulheres puseram a boca no trombone, disseram ser vítimas de perseguição, aí já fizeram um bem bolado que incluía a Receita, a Lava Jato, todo mundo querendo escarafunchar suas vidas, como se fossem inimigos deles, etc. Isso também fez parte do caldo de cultura que levou a uma narrativa em que o Supremo era perseguido e aí ensejou o tal inquérito que tudo pode, tudo vê e para sempre vai durar, e levou a essas liminares. Então a gente veio num crescendo. Não podemos nos esquecer que nesse meio tempo teve uma entrevista do Toffoli, se não me engano, foi a Cruzoé, ou pode ter sido a outro veículo, agora eu posso estar me enganando, em que ele disse que ele chegou a evitar um golpe de Estado, que estava em curso, uma coisa esquisitíssima, em que ele teria feito um pacto. Veja, né? Hã? A Veja. Foi para Veja, isso mesmo, Josias. E que a democracia esteve em risco e que graças a ele, que ele fez um pacto, isso já depois dessa liminar. Então havia sim um caldo de cultura meio narrativa, meio interesses desses ministros que levava a, olha, eu te crio uma facilidade aqui, crio outra para mim ali e a gente vai caminhando assim. Só que aí a arbitrariedade, nesse caso de sustar as investigações com base em relatórios do COAF e da Receita, foi tamanha que o resto da corte, sim, surgiu contra. E aí, sem os aliados de sempre. Então, o Toffoli ficou muito a pé nessa situação. Isso serve para que ele ouça menos os grilos falantes ali que lhe dão a sensação de que ele tudo pode, porque o Gilmar Mendes opera muito nesse bastidor, né? Nem sempre ele é a mão visível a guiar as coisas, mas ele é uma espécie de indutor intelectual do presidente do Supremo. A gente não tem dúvida disso. A gente tem informações de bastidores de quem é que cria algumas teses. Essa tese do superinquérito, por exemplo, o Gilmar Mendes usou na segunda turma uma vez um inquérito desta natureza. E ele serviu de uma espécie de piloto para o inquérito que o Toffoli determinou depois. E aí nem o relator do superinquérito, Alexandre de Moraes, ficou do lado do Toffoli agora. Então não é simples, não é uma coisa, como disse o Rodrigo, maniqueísta e que sempre vai ter os mesmos alinhamentos. Eu disse isso aqui no início desse julgamento, falei, olha, a gente não pode esperar neste caso os mesmos alinhamentos que valeram para o caso da segunda instância, por exemplo. Então é bom para que a gente comece a ter uma compreensão um pouco mais em camadas de como funciona o Supremo Tribunal Federal. Ele não é simples. Por não serem pessoas com mandato, por terem cargo vitalício, esses ministros nem sempre se comportam no teatro público como se espera. Basta lembrar que vários dos nomeados por Lula votaram contra os petistas no mensalão, porque uma vez sentado naquela cadeira, o ministro se assenhora daquela vaga que vai ser dele até ele se aposentar aos 75 anos. Então a gente não pode perder isso de vista também, os interesses que eles têm como pessoas físicas ali. Então tem uma série de circunstâncias que pautam esse teatro público. A gente tem de chamar atenção para elas, para que o nosso ouvinte, o nosso público, também não tenha uma percepção rasa do que são as instituições e não caia nessa esparrela de, olha, vamos fechar o cabo e o soldado, porque a coisa não funciona desse jeito. Queria só fazer aí uma digressão para chegar nesse ponto do Josias, né, sobre os retrocessos e os avanços de instituições como o Supremo. Vou voltar um pouco no tempo em 2007, quando estavam discutindo a admissibilidade ou não da ação do mensalão. Ainda era denúncia se ela ia ser
aceita e virar uma ação penal ou não. Eu cobri esse julgamento, essa admissibilidade já durou 3 dias, foi extensa. E uma certa noite eu estava num restaurante em Brasília, eu morava em Brasília na ocasião, e vejo o ministro Ricardo Lewandowski, que até então era pouco conhecido e com quem eu tinha travado um contato visual pela primeira vez nesses 3 dias de julgamento. Era o final do 3º dia, exatamente o final do 3º dia. Ele sai do restaurante e vem falar na área externa, onde eu estava. Eu estava esperando meu marido e ouvi a conversa. E eu ouço ele falando para um certo Marcelo no telefone. Pois é, Marcelo, eu estava com a faca no dente, eu estava tinindo nos cascos para amaciar para o Dirceu, mas aí houve aquele vazamento de informações e não foi possível, aí a coisa virou e a pressão da imprensa foi muito grande e aí a gente teve de acolher a ação. Então, o que ele dizia, em outras palavras? Que havia uma tendência, ele falou, a tendência era amaciar para o Dirceu. Isso foi a manchete em 2 linhas da Folha de São Paulo que eu fiz, assinada. A Folha bancou isso, era um relato que eu não tinha gravado, que eu não tinha anotado, eu ouvi, depois anotei tudo em um caderno, comuniquei à minha chefe, que era a Renata Lopretti, eu era repórter do painel na ocasião, a Folha bancou um relato mesmo não tendo uma gravação, porque era algo muito importante. E ele, no dia seguinte, confrontado por mim numa entrevista, confirmar tudo que eu tinha ouvido. Então, ele estava dizendo o quê, em outras palavras, não, em resumo? Que a tendência era amaciar para o Zé Dirceu, mas como o jornal O Globo, por meio do repórter Alan Gripe, que hoje é diretor de redação do Globo, tinha captado aquelas trocas de mensagens nas telas dos ministros e tinha exposto isso, tinha ficado uma barra pesada para eles manterem a tendência de amaciar, e aí eles tinham mudado o entendimento e acolhido a ação penal do Mensalão. Isso é muito importante, porque isso é um turning point na história. A história poderia ter sido outra se não fosse a imprensa em 2 momentos. Primeiro, revelando as trocas de mensagens entre os ministros. E, em seguida, por minha modesta contribuição, revelando a conversa do Lewandowski com o Marcelo, que depois eu vinha saber era o irmão dele, com quem ele estava falando no telefone. Então, não é que as instituições sejam virtuosas, elas são levadas pelas circunstâncias históricas, diria Ortega y Gasset, a ser virtuosas em alguns momentos, porque a história as puxa para isso. Poucos dias antes dessa sessão que abria o Mensalão, o Márcio Tomás Bastos esteve num almoço na Folha e disse, esqueçam, vai ser tudo arquivado. Não foi, ele levou um tombo, ele foi um dos principais derrotados, ele foi à tribuna com a sua beca ali, bonita e tal, e foi sumariamente derrotado. O cliente dele pegou a maior pena do Mensalão anos depois, 2012, 2013. E não era porque os ministros eram bonzinhos, eles foram premidos pelas circunstâncias históricas. Então, isso tudo é importante a gente ter em mente, é importante a gente não perder o bonde da história, porque ele é muito mais complexo do que pode fazer crer a nossa van narrativa.